Olá, meus amiguinhos! Como é que vão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo numa boa? Estamos enfrentando o inverno com muita felicidade. Seguinte, hoje nós vamos conversar com a vereadora Fernanda Fernandes. Ela vai nos contar a sua história, vai falar dos seus projetos, vai falar das bandeiras que defende. Um papo muito agradável, uma revelação na política da cidade de Esteio. Vereadora Fernanda Fernandes, muito obrigado por ceder esse espaço aí, já vou agradecendo agora. Fiquei muito feliz que aceitou o meu convite para a gente poder fazer essa entrevista no meu canal. Acho de grande importância, principalmente para a cidade de Esteio, e que a gente tem uma jovem liderando a Câmara de Vereadores, né? Então, Esteio está de parabéns, assim, por essa questão aí. Jairo, muito obrigada. E vamos lá, vamos conversar bastante. Eu não sou esteiense de nascença, mas sou esteiense de coração, né? Então, tudo que envolve Esteio me interessa, né? E a gente tem essa curiosidade de saber da história das pessoas todas. Então, eu queria já começar perguntando o que levou você a ir para o caminho da política? Boa noite, Jairo. Obrigada a todos aqui, né, os telespectadores, né, desse canal que traz assuntos muito relevantes, e é muito linda a tua história, Jairo, de como tu começou esse canal, né, e agradeço desde já a oportunidade, porque eu sempre digo, né, que onde a gente tem a oportunidade de falar nossa história, falar sobre política, é de grande valia, porque a gente contagia mais pessoas, e a gente também explica uma forma de também educar a população politicamente, no sentido, né, de saber, de atualizar o que está acontecendo nos poderes, o que é cada poder. Então, que bom, muito obrigada pela sua oportunidade. E respondendo a tua pergunta, é uma história longa, né, uma história que eu tenho muito orgulho da minha história, e todo mundo deve, assim como todo mundo deve ter orgulho da sua, que às vezes a gente programa uma coisa e acontece outra, mas mesmo assim eu acredito que nada é por acaso, né? Então, lá atrás, quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu também não nasci em Esteio. Eu só nasci em Porto Alegre, mas sempre fui criada em Esteio. Só nasci e já vim dias para Esteio. Então, eu sou filha de Esteio também, de coração, e a gente se apaixona por essa cidade. Essa cidade é diferente das outras, porque eu digo, é cidade pequena perto de cidade grande. É o clima de cidade pequena numa região metropolitana. Então, eu amo Esteio, sou muito suspeita em falar. Mas lá atrás, a minha mãe vendia lanche, né? Eu tinha 8 anos e eu ajudava ela. E aí ela vendia lanche em alguns locais públicos. E as primeiras vezes que eu fui colocar... A primeira vez que eu fui colocada, que eu me deparei com a prefeitura... Desculpa que o meu filho me atrapalhou aqui um pouquinho, que ele está aqui no fundo. Não tem problema, pode ser até. Né? Mas, então, quando eu tinha 8 anos, minha mãe vendia lanche e eu ajudava ela na prefeitura de Esteio. Ela vendia na prefeitura, na Câmara. E quando eu entrei naquele lugar, assim, foi a minha primeira vez que eu me deparei em estar em contato com a política. Na época, na escola, assim, eu já estava estudando o que é poder legislativo, executivo. Então, isso me chamou muita atenção, ou já era alguma coisa me dizendo sobre o futuro. Então, eu entrei naqueles lugares e disse para minha mãe, nossa, mãe, aqui um dia eu quero trabalhar aqui. E aquilo, claro, depois daquilo eu esqueci, passou a vida. Anos depois, eu tive a oportunidade de estagiar na Prefeitura de Esteio, em 2003. Estagiei na Prefeitura de Esteio. Quando eu entrei para fazer entrevista, quem acredita muito em energia vai entender o que eu estou falando. Eu entrei naquele lugar e eu disse, aqui, e me remeteu fez um déjà vu, assim, daquele tempo que eu falei aquele momento, né, aquela frase, que eu queria trabalhar ali, e agora eu estava trabalhando. Então, essa foi a primeira deparo com a política, né, mas, claro, quando eu me apaixonei mesmo e soube o que eu queria, foi quando eu estagiei na prefeitura, tive essa oportunidade, mesmo mesmo tendo trabalhado já com iniciativa privada e em outros lugares,
quando eu trabalhei na iniciativa pública, né, no serviço público, eu me apaixonei. Ali eu vi que a gente, de fato, é um meio de mudar a vida das pessoas. Tu tá muito em contato com as pessoas, tu tá trabalhando, o que tu trabalha, teus instrumentos de trabalho são políticas públicas e a vida das pessoas. Então, tu pode fazer o bem, como tu também pode destruir a vida delas, né? Então, é muita responsabilidade. E eu que sou muito humana, sou muito do lado das humanas, assim, isso me toca muito. E aí foi acontecendo, fui estagiária, então, da Prefeitura de Esteio, de 2003 aí até 2005. Em 2005 eu fui assessora de relações comunitárias no governo Sandra, né? Fui assessora de relações comunitárias, depois supervisora de gestão, trabalho e renda, onde trabalhei na Agência Municipal de Empregos. Desenvolvemos um projeto muito interessante, que é das feiras temáticas, que é um grupo de geração de trabalho e renda com as artesãs, né? Então, a gente desenvolveu um trabalho muito interessante por anos aqui no município, que ainda permanece, né? Aí, um pouco decepcionada com a política, idas e vindas, né? A gente sempre se questiona, diz, não, eu vou tentar uma carreira privada, assim, porque na minha família ninguém é da política, né? O meu tio Gerson, que me botou até na política, assim, ele é o mais próximo, mas ninguém da minha família. O Gerson Cotruneu. O Gerson Cotruneu, isso. Meu querido amigo, admiro muito ele. Ele é muito querido, e ele que praticamente foi meu padrinho na política, porque ele disse, olha, tem um estágio lá, mas assim, tu tem que fazer por onde? Tu tem que fazer por ti, então vai atrás. E ele sempre me deu força, assim, à distância, dando a liberdade para mim ir atrás das minhas coisas. E foi o melhor aprendizado que eu tive. Eu fui, me virei, né, conquistei os espaços que tinha que conquistar. Mas, assim, por não ter também muita gente na política em casa, então minha família sempre questionou assim, será que essa carreira é boa? Será que não tem que fazer carreira na iniciativa privada? Então, fui para a iniciativa privada, onde trabalhei no Instituto Ronaldinho Gaúcho e no Walmart, né? Aprendi muitas coisas também, mas não era completa, não era completa, né? Não era feliz totalmente. Acabei, então, voltando para a política, né? Como estagiária da Câmara de Vereadores. Depois fui assessora, e como um compromisso, assim, um desafio, até dado o desafio pelo Leonardo Pascoal, né? Que na época era vereador. Ele disse, olha, eu acho que tu tem que concorrer. E eu nunca imaginei pedir votos para mim mesma, né? Porque quando tu trabalha nos bastidores da política, tu fica satisfeito em colaborar, tu sabe que está colaborando para a vida das pessoas também, mas de uma forma de bastidor, né? Eu digo, não, eu sou da política, eu sou bastidor, nunca imaginei pedir voto para mim mesma, isso um pouco me apavora, mas tudo na política é voto também, né? E em algum momento eu tinha que medir esses votos, já que eu trabalhava tanto em prol da política há muitos anos. Então, eu fui para medir os meus votos muito de sangue doce. Eu digo, nossa, vou concorrer, mas assim, bem de sangue doce, se ganhar, ganhei, se não ganhar, paciência, bola para frente, eu vou mudar de vida e eu já sei, pelo menos, eu vou largar a política mesmo, me despedir da política, mas saber com que eu cumpri a minha obrigação, assim, né? Pelo menos eu sei qual é o meu legado. E ainda naquele ano, né, em 2016, então concorri, estava grávida do meu filho, Theo, né? Na época não era o programado, mas enfim, veio uma gravidez junto aí. E bem na época da campanha eu estava com 8 meses, então tudo dificultou, assim, né? Complicou. Mas mesmo assim concorremos, mudamos a estratégia de campanha e tivemos êxito, né? Então os planos foram o quê? Então, a partir de agora, já que sou vitoriosa, então vou fazer tudo que eu observava nos bastidores, né? E o que é o povo que a gente observava nos bastidores, que o povo dizia? Nenhum vereador está aqui, só aparecem de 4 em 4 anos, o vereador tem que estar mais acessível. Então, meu mandato foi baseado nisso, estar perto das pessoas no primeiro mandato, né? Estar perto das pessoas, estar nos bairros, descentralizar, sair dentro do gabinete, ir na comunidade, estar na comunidade, ser uma pessoa muito acessível. Fizemos isso ao longo dos 4 anos de mandato.
E foi muito interessante, foi um aprendizado de vida, assim, incrível, é um aprendizado de vida. Acho que contribuímos muito para as pessoas, né, com a vida das pessoas. Em 2020, então, mesmo em meio pandemia, enfim, fomos à reeleição, tivemos êxito novamente, graças a Deus. E no primeiro mandato eu não tinha até então aceito um desafio, até tive a oportunidade, mas não aceitei um desafio de fazer parte, né? Fazer parte da mesa, até fiz parte da mesa como presidente, como como primeira secretária, né, da mesa diretora da Câmara. Mas nessa legislatura eu senti, então, desafiada a ser presidente da Câmara, né? Fui aprovada por unanimidade, né, votada por unanimidade, um diferencial, porque na última legislatura a oposição não votou, votou contra, né, a mesa diretora, a composição do governo, e essa vez eu fui votada por unanimidade. Então, estamos aí nesse desafio como presidente, vereadora de segundo mandato, e fazendo cada vez mais, aceitando com o mesmo objetivo, né, de sempre estar acessível à comunidade, estar em todos os lugares, mas cada vez com mais responsabilidade, porque uma vereadora que já tem um legado, né, então complica, é que nem fase de jogo, né, só vai complicando as fases, mas também não é uma tarefa impossível, é uma tarefa que eu amo fazer, né, é uma coisa muito maior, assim, para mim, então eu tenho muita responsabilidade com isso, e me dedico ao máximo para a minha função. Perfeito. Eu tenho observado ali, eu fui observar as redes sociais e algumas atividades assim, eu vi que você defende, tem algumas bandeiras que você defende. E uma delas, que é um assunto muito importante, mas muito, principalmente no nosso país aqui, a gente tem um problema seríssimo, que você defende a bandeira da proteção à mulher, aos direitos das mulheres, né? Você faz parte de várias atividades, eu acho. Eu vi alguma coisa muito por cima, assim. Sim. Isso me interessou. Por que me interessou? Porque eu percebo, assim, que já há muito tempo se vem trabalhando de forma a educar a população. Eu não vou falar assim, educar o homem, educar a população, para que se tenha esse cuidado de preservar ou criar condições para que a mulher possa viver quase que em igualdade em relação a direitos ao homem. Por exemplo, nós temos uma briga muito antiga que é a questão do empresariado, às vezes preferir não contratar uma mulher porque a mulher tem como é que eu posso chamar, né, para ficar um negócio assim educado para falar, né? Tem situações fisiológicas que são diferentes do homem, né? A mulher tem TPM, a mulher engravida, né? Quer dizer, ela precisa de períodos em que ela tem que se afastar de atividade de trabalho, né? E isso tem muito empresário que resolve decidir que não quer determinado profissional porque ele não quer estar tendo que dar licença para um empregado, e isso prejudica a mulher no mercado de trabalho, né? Sim, sim. A outra questão do machismo, esse atraso todo que existe em relação a homens e mulheres nos seus relacionamentos, né? O homem se prevalece pelo fato de ter uma força física maior e acaba oprimindo a mulher. Por pior que seja a mulher, vamos dizer assim, no relacionamento, mesmo assim o homem peca e erra, que ele se utiliza de uma vantagem que ele tem em relação à mulher. Né? E eu percebi que vocês desenvolvem algum trabalho relacionado a isso, né? Uhum. Isso é muito legal, porque é uma iniciativa que está dentro de uma cidade que não é uma capital de estado, por exemplo. Quer dizer, existe um grupo de pessoas na cidade de Esteio preocupada com isso. Uma bandeira sua. Sim. Então, Jairo, são duas coisas, né? Eu trabalho muito em prol da mulher, até muito mais agora, né? Por ser única mulher. E até estou abrindo um debate, assim, será que eu represento bem você, mulher? Né? Porque eu sou a única mulher. Então, ali está a voz da mulher ali dentro. Então, será que eu estou atendendo bem todos os anseios das mulheres, tudo que a gente precisa? A gente tenta sempre fazer o máximo, né? É que nem eu digo, hoje mesmo eu falava até para
uma pessoa, né? Eu digo assim, conscientização de uma reunião que eu participava. Eu digo, as bandeiras que eu trabalho são de conscientização. Mas se eu não mudar uma realidade através de políticas públicas, eu não vou me sentir capaz, né? Porque a gente precisa não só conscientizar distribuindo papel, né? A gente precisa mudar uma realidade. Então, através das minhas bandeiras e as lutas que eu faço, eu tento fazer isso, mudar realidades. Então, assim, em defesa da mulher, a gente tem várias frentes, assim, que a primeira, a violência contra a mulher. Né? A gente precisa trabalhar isso, né? A Lei da Maria da Penha está aí, esses números são gritantes, aumentaram muito mais agora em função da pandemia, né? Isso é uma coisa. E tem o machismo. Mas a questão disso em específico é as políticas públicas hoje e os equipamentos que atendam essas mulheres, né? O que nós nos deparamos, e isso começou já na legislatura passada, que tem muitos órgãos que atendem, que têm as suas políticas e funcionam muito bem, mas de maneira isolada, eles não se conversam enquanto rede. A delegacia tem que passar essas informações dessa mulher que foi atendida lá para a Brigada Militar, porque não estanca a questão ali fazendo apenas uma ocorrência. Tem todo um organismo, depois essa mulher volta para a casa do agressor. E quem anda fazendo patrulhas é a própria brigada. Então, essa comunicação tem que funcionar. Essa mulher, daqui a pouco, se ela precisar de uma cesta básica para poder sair de casa, ela tem que falar com o CRAS. Ela tem que falar com... Ela precisa de um atendimento especializado, daí tem que falar com o CREAS. Tem que funcionar como rede. Né? Então, a gente tem várias ações, a gente avançou muito, porque aqui na delegacia não tinha um espaço para a mulher. Antes era atendido junto com todos os outros ali, né? A gente batalhou primeiro pela Sala Lilás, depois pela Sala das Margaridas, agora é a Sala das Margaridas, e estamos batalhando também agora pela Sala dos Vulneráveis. A Sala dos Vulneráveis vai acontecer, o que são os vulneráveis? Os idosos, as crianças, né? Os LGBTs também sofrem com isso e não podem ser atendidos ali junto com a criminalidade toda, né? Tem que fazer um diferencial. Isso é uma coisa que a gente batalha enquanto rede, eu estou bem em cima disso. E tem a outra questão, que é o próprio machismo, né? Todas as mulheres sofrem todos os dias com a questão do machismo, né? Mas, assim, claro que os homens também têm que se contagiar e também mudar alguns pensamentos e costumes, porque isso é um costume, vem de anos, né? Que vem de décadas, vem dos nossos antecedentes, né? Que pensa assim, o homem é o provedor da família, o homem que manda, é o chefe da família, chefe manda. Então, eu sou chefe, o homem manda na mulher. Né? Que isso vem de anos, essa cultura vem mudando, melhorou muita coisa, mas ainda tem muito a que melhorar. Isso está dentro do ser humano, né? E de que forma a gente vai mudar isso? Fortalecendo as mulheres, né? E as mulheres, eu sou contra, assim, a questão de dizer, homem, vamos fazer protesto para os homens mudarem. Homem, você não pode falar isso, não pode fazer aquilo, não pode falar, não pode. Muito difícil tu vai mudar a cabeça de um homem através de conscientização, né? Ou de um machista, não de um homem, um machista, por exemplo. O que as mulheres têm que fazer, ou quem se sente penalizado com isso, muitas vezes, eu também sei que é difícil, é dizer, não, olha, eu sei do meu valor, eu estou fortalecida, então, tu vai até aqui, dar limites para as pessoas também. Né? Tipo, se a mulher estiver bem fortalecida, sabendo o que ela quer, ela dá limites e se impõe. Né? Então, não está dando... Observar, por exemplo, um relacionamento. A mulher fortalecida, ela já começa a observar um relacionamento abusivo. Né? Muitas vezes, tu começa um namoro com um cara, e aí o cara tem muitos ciúmes, aí tu acha que é bonitinho, mas daqui a pouco começa demais. Aí tu acha assim, não, ele vai mudar. Talvez não mude, né? E aí tu tem que começar, isso são sinais que as mulheres fortalecidas já têm que ir sentindo e fugir daquela relação, então, né? Ninguém muda ninguém, né? Tu tem que buscar a tua felicidade, se não der com aquela pessoa, tem que ser com outra. Mas às vezes por baixa estima, por necessidade financeira,
as mulheres vão ficando se sujeitando àquele relacionamento. Então, quanto mais políticas públicas estiverem voltadas a essas mulheres, para o fortalecimento delas e também para o acolhimento delas depois do acontecido, vai avançar muito. Então, é isso que a gente batalha todos os dias, assim, com ações. Agora mesmo nós sancionamos um projeto que é o Sinal Vermelho, que também é uma rede que trabalha e envolve mais pessoas ainda nessa rede, que onde a mulher vítima de violência estiver sofrendo, ela com o sinal vermelho na mão, que na verdade é uma simbologia, né? Chega no balcão de uma farmácia, ou no balcão de uma UBS, ou no Hospital São Camilo, e mostra, e o atendente está preparado para amparar aquela mulher e chamar a polícia, ou fazer alguma coisa para proteger ela. Isso já é uma conscientização maior, né, de uma rede. Isso já é um grande avanço, e hoje virou já a lei municipal, a gente já está explanando a outros municípios. Então, é nessas iniciativas que a gente tem que se basear e fortalecer e ajudar essas mulheres. Perfeito. Eu vou fazer uma colocação em relação a isso, porque esses dias eu conversando com uma pessoa e assistindo uma entrevista de pessoas também que estão lutando para que essa realidade mude, eles fizeram uma análise mais aprofundada pensando no futuro. Porque, por exemplo, essas ações assim de vocês, hoje, são ações para resolver um problema quase que imediato, né? Uhum. Que é a situação de adultos cometendo essas coisas. Mas como é que começa? Vamos ver se eu consigo traduzir o que a pessoa falou, tá? Aonde começa o machismo? Né? Aonde começa? Vamos começar a voltar para trás. Aquele adulto machista. Ele foi educado por quem? Uhum. Entendeu? Que nós temos um probleminha aí que talvez Sim, seja dos maior. dois lados. É muito Isso. maior. É uma conscientização muito maior. E é por isso que eu digo, é uma mudança de cultura de ambos os lados. Eu estou citando o homem, mas também tem muito machismo das próprias mulheres para com elas mesmas, né? Também sofre isso todos os dias. Quer ver um exemplo maior? Posso ser polêmica, toda vez eu falo isso, digo, desculpem mulheres, posso ser polêmica, mas quer ver um maior machismo das próprias mulheres? Não terem votado em mulheres nessa última eleição. É verdade. O maior público do eleitorado esteiense brasileiro é de mulher. Então, a maioria, isso tinha que se refletir na Câmara também em representatividade. E por que não está refletido? Né? Claro, daí tem que fazer uma analogia mais política também, porque não é só a vontade das mulheres, tem que ver as mulheres, o projeto das mulheres, enfim. Mas tinha, nas últimas eleições, tinha mulheres bem capazes de estarem lá, né? Com um currículo muito bom, né? Estão querendo fazer algo diferente pela sociedade e não foram eleitas, né? Então, assim, tem uma mudança de cultura muito grande. Aqui mesmo, eu acho que isso começa desde pequeno também, né? É um assunto muito polêmico, mas daqui a pouco eu vi um projeto na Procuradoria da Mulher da Assembleia, eles fazem palestras nas escolas falando sobre a violência contra a mulher, porque não tem mais, a criança assiste aquilo ali, né? Então daqui a pouco ela pode ser um sinalizador, assim, não pai, não bate na mãe, isso é agressão e tal, né? Então assim, também pode ser por aí, né? Acho que isso é meio polêmico, mas tem que se começar também, né? Uma ação que eu fiz umas semanas atrás, acho que foi semana passada, inclusive entreguei para a delegada eu fiz um requerimento para a delegacia pedindo que quando a mulher vai lá na delegacia prestar queixa e pedir uma medida protetiva, não só dela, mas familiar, quando o agressor também oferece risco para os filhos, que a delegacia comunique imediatamente à Secretaria de Educação, principalmente na educação infantil, para que esse agressor não tenha acesso às crianças na escola. Porque às vezes ele não se pensa nisso e ele vai lá se vingar dos filhos na escola. Então, é uma rede que realmente tem que funcionar, né? Então, a gente tem que atuar em todas as áreas e pensar de fora da caixinha, assim, para ver o que a gente pode atuar, né? Então, são ações assim que a gente vai vendo e vai pegando e vai
vai modificando para melhorar. Em relação à sua atuação como presidente da Câmara, tá? Esses dias eu entrevistei o Luciano Batistello. Tenho um carinho enorme por ele também. Eu sempre Muito brinco. querido. Eu brinco com ele que eu disse, pai, eu te vi crescer. Porque pior que eu vi mesmo. Eu vi ele crescer. Ele era um menininho, cresceu, ficou adulto. E eu tô admirado com ele. Estou muito admirado do bom trabalho que ele está fazendo. É verdade. E aí eu conversei com ele sobre alguns assuntos assim que me interessam muito dentro da cidade de Esteio, né? E aí eu vou fazer as mesmas perguntas. Eu vou tocar num assunto agora assim que toca muito meu coração, porque eu fui DJ do Clube Aliança nos anos 90. E aí aquele clube acabou, né? Uhum. E aí tem muita gente que me questiona assim, vamos tentar salvar o clube. Eu disse assim, olha, como clube, ele não vai mais existir. Isso não tem a menor chance. Existe aí um pessoal ali que assumiu uma diretoria, tudo, mas é uma diretoria virtual, porque o clube mesmo não existe mais. Mas tem o prédio, e esse prédio, ele é mais antigo que a cidade de Esteio. Uhum. Ele é mais antigo. Aquele prédio foi construído quando Esteio ainda era distrito de São Leopoldo, né? E eu sempre falo que Esteio tem um problema de memória. Esteio não cuida das suas memórias. Esteio não preserva prédios antigos que contam a história da cidade, sabe? Por exemplo, assim, uma coisa que me deu uma dor no coração há muitos anos atrás, provavelmente tu não era nem nascido ainda, talvez, atrás da praça do Expedicionário, onde tem um estacionamento agora, eu acho, No né? Cine Imperial. Cine Imperial. Eu moro em frente, eu moro bem em frente, inclusive eu tô olhando para ele ali. Moro bem em frente. Olha só. Então, que hoje é um estacionamento. Isso, ele era um cinema de Esteio. Uhum. Tem esteienses ainda que lembram com saudade daquela época que tinha cinema ali. A mesma coisa o Clube do Comércio. O Clube do Comércio não existe mais, né? Mesma coisa o Clube Rondon, não existe mais. Não existe mais. E não fica lembrança nenhuma, sabe? Uhum. Então, isso é assim, por exemplo, aqui tem um prédio ali na esquina da 24 de agosto com a Presidente Vargas, que eu não sei o que funciona ali era a antiga prefeitura. Uhum. Então, assim, se a gente quiser resgatar a memória da cidade, ou a gente vai visitar o seu Miguel Luz, que tem um museu popular, né? Ou vai ir aonde? Ou vai escutar o Duarte da revista. O Duarte da revista, ele é o cara que mais sabe das histórias de Esteio. Sim. Então, eu tenho só duas referências, mas eu não tenho um lugar público, entende? Onde eu possa visitar e mostrar, olha aqui, ó, que isso aqui foi onde eu vivi, onde eu cresci, onde eu brinquei. Em qualquer lugar do mundo, tu visita. Os lugares mais importantes do mundo, que mais faz turismo das histórias contadas que aconteceram naqueles países. Exatamente. E a gente não tem isso em Esteio, sabe? Isso. É verdade, isso falta mesmo, assim, porque tá meio aos pedaços, né? Assim, não tem uma coisa condensada, né? Então eu tenho perguntado para alguns ex-políticos da cidade também, que ainda atuam. Por exemplo, eu tenho um amigo do coração, assim, que eu considero meu irmão, assim, que é o Vanderlan. Né? E o ano passado eu perguntei para ele e para o Jaime, eles estavam juntos, nós estávamos numa reunião lá, perguntei para ele e para o Jaime, né, que é o vice, e eu disse assim, cara, vamos salvar esse clube, né, vamos salvar, daí ele disse, o melhor caminho é o tombamento do prédio. Né? Não tem como tombar. Pois é. Ele tem sérios problemas, né? Sérios problemas de estrutura. O que acontece, Jairo? Eu provoquei iniciei já na outra legislatura, né, provocar isso. Acho que foi a única, acho que eu e o vereador Marcelo, acho que provocamos isso, fiz um requerimento, juntei, até deu assim, uma das publicações que mais bombou da minha rede foi essa, né, do Clube Aliança, o tamanho carinho que as pessoas têm por esse clube. Eu também lembro desse clube com muito carinho, né? Aproveitei muito pouco, minha adolescência já estava em declínio. Assim. Mas, por entender, eu já trabalhei no Clube Aliança. Em 2006, eu trabalhei quando o Mami quis retomar, a última retomada, assim, a querer abrir ali a maquete para bar, ali, enfim. Eu fui
eu trabalhei ali organizando eventos ali, né? Então eu tenho muito carinho, tive acesso ao acervo de fotos, meu Deus, a Elis Regina esteve ali naquele clube, né? Elis Regina e tantos outros, Roberto Carlos esteve ali. Roberto Carlos. E tantas memórias, quantos casamentos, quantos 15 anos, quanta memória tem ali, né? E eu entendo tudo isso. Mas a realidade do clube é o que aconteceu. Teve muitos gastos o clube, né? Tinha sede campestre, eles venderam a sede campestre no leilão. Tem um dinheiro em caixa, tinha muitas dívidas para pagar, pagaram, né? Pagaram as dívidas, porque eu estou sendo bem transparente, assim, o que eu sei até hoje e fui atrás, né? Hoje está com um grupo, tem um valor para ser investido ali no clube, mas tem uma questão de impasse, porque, assim, é um valor, mas será que vale a pena retomar o clube social? Ou daqui a pouco aquilo vira um centro de eventos, ou se vale a pena, qual é o gasto ou levantamento de custos para manter aquela estrutura ali do jeito que está. Tombar não dá mais, eu já fui atrás disso também, porque já teve alterações no prédio, e aí o tombamento é previsto só quando tu não faz alteração nenhuma, quando o prédio é assim mesmo. Então teve teve uma loja construída do lado ali, então já se descaracterizou. Mas mesmo assim tem uma estética ali que pode ser mantida ainda, né? E eu estou em conversa e até vou me comprometer aqui na próxima semana chamar isso de novo, chamar esse debate para a Câmara, agora chamar para a Câmara, porque até agora eu estava questionando, né? E fiquei cobrando isso, aí bem no início começou a pandemia e aí meio que não responderam mais, né? Não. Tem uma comissão provisória, só para vocês saberem, assim, tem uma comissão provisória, tem um valor em caixa, isso tudo foi muito transparente, né? Mas eles ainda acho que estão meio perdidos, assim, o que fazer, né? Esses tempos até o prefeito esteve ali, conversando com eles, viu o clube como é que tá por dentro, é muita coisa para fazer mesmo, né? Só que tem que retomar, eu acho que é isso, assim. Hoje mesmo falava com o secretário Felipe, tem um projeto ali para a Rua Coberta do lado, ali tem um projeto bem bacana para se fazer, nos moldes da Rua Coberta de Gramado, assim, né? E que vão exigir uma estrutura do clube, né? Então, por isso é mais urgente de fazer essa retomada de discussão para a gente mobilizar isso. Que se faça, então, não nos moldes mais de clube social, mas sim um centro de eventos, algo do tipo que a comunidade possa acessar. Nem que estejam as paredes só levantadas, por dentro tenha mudado tudo, mas aquela esquina ali traz boas lembranças, né? Então, é isso que a gente tem que retomar e cuidar. Então, eu fiz algumas conversas já com o atual presidente, que é o presidente da comissão provisória, que é o Silvio Fogaça, e ele está cuidando disso, ele tem muito carinho pelo clube também, só que ele está nesse impasse, assim, né? E eu mesmo disse, porque eu já gosto, eu sou muito acelerada, já quero fazer as coisas acontecer, assim, Silvio, então vamos chamar uma reunião online, sei lá, vamos chamar os sócios, vamos ver, vamos ressuscitar, eu tenho certeza que a comunidade abraça, a iniciativa privada, daqui a pouco, abraçar ali também, algo tem que fazer, né? Então eu me comprometo aqui também de retomar essa pauta, e isso também, toda vez que eu passo ali na esquina, eu vejo aquilo ali, não tá dando, né? Eu te falo isso, primeiro pelo carinho que eu tenho ali, porque eu trabalhei ali, eu fui DJ da casa ali durante muitos anos, né? E... Como é que é o nome dele? O Theo. Não já baixa o jogo. Tá. Desculpa, pessoal. Tá bom, filho. Tá, eu tô... Filho, só um pouquinho. Vai lá pedir pra avó. Como é que é o nome dele? Theo. Que idade que ele tem? Ele tem 4. Ali, ó. Theo! Theo! Tá, filha, a mãe tá só terminando aqui, daí a mãe já te atende aí. Pessoal, mas mãe é 24 horas. Não, eu tenho a dona da minha vida também, que tem 3 aninhos de idade. Oi, desculpa. Eu tenho uma dona da minha vida que tem 3 aninhos de idade. Ah, é? Ai, é tudo de bom, né? Meu Deus do céu.
É o amor da minha vida, eu sempre falo para todo mundo, ela é o amor da minha vida, né? Não, e assim, Andando... essa questão, assim, de mulher, de ser mulher, também tem esse diferencial, né? Tu falaste antes, assim, os empregadores não gostam de contratar, muitas vezes, mulher, porque tem todo o envolvimento. E tem mesmo, né? Tem mesmo. Eu até não entendo, não é justo não contratar mulher por causa disso, mas as pessoas têm que ser compreensivas que a mãe, eu sempre digo para as minhas sobrinhas, eu digo, olha, tenham filhos, mas bem planejados, porque a carga, por mais que tu tenha um pai parceiraço, assim, a carga sempre sobrecai, né? A responsabilidade sempre é mais da mulher, por óbvio, assim, né? Fisiologicamente falando, né? O mamar, o vínculo e tal, então é tudo mais com a mulher. Exatamente. E é 24 horas. O Theo, às vezes, quando não tem com quem ficar, vai comigo trabalhar, e assim foi. E aí agora, ele sempre quer mais atenção, né? Ah, mas tá certo. Deixa eu te falar uma coisa para mim, só para essa questão do prédio, do Clube Aliança. Uhum. Por que eu tenho esse receio todo, assim, que possa acontecer alguma coisa que daí Stay perde a memória totalmente? Porque olha o que aconteceu com o seminário de Stay. O seminário hoje, ele teve uma reforma no tempo da gestão do Gilmar, né? Teve uma reforma para abrigar a Secretaria de Segurança, que está até hoje, né? Isso. Algumas estruturas foram mantidas e foi retomada, assim, agora com o Pascoal, tenta trazer os eventos, alguns eventos, tipo o Stay da Poesia, está sendo realizada lá, a encenação de Cristo foi encenada lá para trazer esse resgate histórico, assim, que foi muito interessante, foi bem aceito pela comunidade, é um lugar muito bonito e tal, mas está lá, ainda tem as ruínas, né? Não tem um museu, tem um museu, foi inaugurado um museu lá, né? Mas está ainda se estruturando para poder ter visitação, assim, enfim. Está aberta a visitação, mas eu digo assim, se estruturando no sentido de tu não vai encontrar lá todas as memórias de esteio ainda naquele espaço, sim, né? Mas é isso que eu digo, a minha preocupação é que o seminário ele já não existe mais como a estrutura original, né? Porque uma parte foi no incêndio, né? Outra parte Sim. E a minha preocupação com o Clube Aliança é que isso possa acontecer com o clube. Okay? Daqui a pouquinho eles decidem assim, não, quer dizer, eu falo clube, mas não é o clube a minha preocupação é o prédio. Uhum. Eu acho que realmente, como clube, não existe mais nada para ser oferecido como clube. É aquilo que você falou antes ali, vamos transformar aquilo ali num centro de eventos, um local que possa ter, a população possa ter um acesso, sei lá, daqui a pouco vocês têm assim, feiras de artesanato, se faça lá dentro, né? Uhum. Não, algumas das ações já foram feitas, né? Agora sim, o Pascoal trouxe isso, assim, né? Já foi feito até o dia do St. Patrick's Day dentro do seminário. Tem pessoas que nunca tiveram acesso ao seminário, tiveram contato através desses eventos. Foi um resgate interessante, né? Mas ainda, claro, esse olhar a gente precisa dar também para o Clube Aliança. Uhum. Tá, agora, outra pergunta que eu queria te fazer. Eu fui casado com uma professora da cidade de Esteio, né? Então, eu acompanhei todo o início da vida dela como professora na cidade de Esteio. Ela teve uma história muito bonita. Enquanto esteve aí, ela foi uma educadora de várias gerações, Deus o tenha. Mas só que Esteio sempre teve esse problema com essa questão de funcionalismo público. Claro que é uma questão que eu não entendo. Por exemplo, assim, eu moro em Porto Alegre e, segundo pesquisas extraoficiais, o professor de Porto Alegre tem um dos melhores salários do país no segmento funcionário público da cidade. Uhum. E Esteio não é uma cidade que tenha problemas em relação à arrecadação. Eu me lembro que na época do Gilmar, se não me engano, o Gilmar chegou a falar que Esteio estava em 17º lugar no estado em arrecadação. Não sei se isso aí, se essa verdade confere, né? Ou seja,
que daria para se fazer para a gente conseguir? Por que eu estou falando isso? Quando chega a época de eleição, o funcionalismo público da cidade se volta todo para um lado, né? Não vou ficar falando de esquerda e direita aqui, mas se volta todo para um lado, né? E sempre encara o gestor público como um problema para eles. Sabe? Nunca há uma satisfação, assim. Eu nunca percebi isso, sabe? Sempre problema, sempre problema, sempre problema, né? Quando eu falo com um cidadão de Esteio, um morador de Esteio, ele acha que o prefeito está fazendo uma boa gestão. Quando eu falo com um funcionário público de Esteio, ele lista reclamações infundadas. Então, eu pergunto assim, existe alguma política, alguma preocupação constante para se pensar em melhorar a situação do funcionalismo público da cidade? Assim, já é uma questão bem polêmica, assim, sabe? Esse trâmite com funcionalismo, né? Porque, assim, muitas vezes o governo tem uma oposição, aí o funcionalismo, principalmente o sindicato, muitas vezes tem outra posição, e também o sindicato algumas vezes tenta, não digo tendenciar, mas assim, ele tenta buscando um diálogo, né? Ele tem que o que o sindicato, ele buscando diálogo, ele tem que ser o contraditório para poder fazer a negociação, enfim, né? E o contraditório, mais uma vez, é necessário para o crescimento do debate, para o avanço de coisas, é necessário. Mas aqui em Esteio, muitas coisas se avançaram, outras não foram a contento de outras pessoas, né? Da maioria dos servidores, né? Mas agora a gente também está votando alguns projetos que já vêm ao encontro de muitas demandas dos servidores, né? Mas isso realmente é uma polêmica, e não é só aqui em Esteio, eu tenho conversado com outras câmaras também, é uma polêmica, porque para dar aumento de salário, a gente nunca consegue dar o aumento que eles solicitam, porque é um quantitativo muito grande de servidores, né? E isso o município está sempre correndo atrás daquela margem da folha, né? Aquele limite prudencial da folha. Então, tu não pode dar o aumento que eles desejam muitas vezes, que todo mundo deseja, e não é porque o município não quer dar, é porque senão o prefeito, os representantes respondem por isso, né? Respondem até se faz um agrado, né? Maiores, não é agrado, aumenta o salário, querendo até incentivar e valorizar aquele servidor, mas também pode responder porque tem esse limite prudencial. Então, realmente, aqui em Esteio, o nível, os salários como um todo são mais baixos em função de outros municípios. Como um todo, isso em todos os cargos, né? Em todos os servidores, e também até outros cargos também são mais baixos do que outros municípios. Eu não sei se é a questão da população, eu não sei se é questão somente da arrecadação, né? Mas tem outros níveis que eles conseguem, que eles medem isso. Mas, assim, temos feito muito esforço ali, tudo que o sindicato e os servidores pedem ali para a Câmara em questão de diálogo, a gente está sempre à disposição, sempre conversando, esgota as possibilidades para avançar sempre nas pautas, né? Mas é aquilo, nem sempre é possível, né? Eu sempre digo, olha, a gente não vai, nem isso tudo a gente vai conseguir avançar ou ganhar 100%, mas tudo que a gente tiver ao alcance, né, a gente vai fazer. A gente vai sempre esgotar as possibilidades e vai fazer. Perfeito. É isso que a gente faz. Agora a gente já está com 43 minutos de entrevista. Eu vou encaminhar para o final dando uma de jornalista curioso. Já. Mas não sou jornalista, a minha formação é outra, mas eu... É o seguinte, o nosso quadro político de Esteio hoje está se encaminhando e está terminando a segunda gestão do Leonardo. Então o Leonardo vai alçar outros lugares aí, né?
que eu espero que venha para a Câmara de Legisladores, tomara que ele queira se eleger deputado federal. E eu, como eu falei contigo antes, eu tenho uma certa desconfiança que esse menino vai ser governador do estado. Eu tenho uma intuição, assim, que ele tem perfil, ele está começando a se desenhar. Agora, falando o seguinte, questão de ser o próximo prefeito de Esteio, vai sair dentre vocês 10 aí. Provavelmente vai ser entre vocês 10. Agora eu vou fazer uma pergunta direta. Existe esse pensamento da vereadora? Então, Jairo, assim, na política, né, eu digo assim, esses dias até falava para o prefeito isso. Eu disse assim, até o cargo de vereador é um projeto individual, né? Tipo, eu quero concorrer a vereador, eu vou lá e concorro. A partir daí é um projeto coletivo, né? E na política a gente tem que estar sempre preparado para o cavalo encilhado que passe. Então, assim, dizer que não né, ser negativo, né? Mas dizer que sim pode ser pretencioso, né? Eu posso estar pretenciosa. Então, assim, a gente tem que, no momento, eu estou trabalhando, né? Trabalhando, vivendo bem a vereança, atendendo as demandas, né? E vamos ver, porque a partir do ano que vem começa alguma coisa a desenhar mais forte, né? Claro, dentro do nosso partido ali, eu sou vereadora de segundo mandato, mas tem o vereador Derli também e outras lideranças que, com certeza, começa a se desenhar, ver o que vai ser para o futuro, mas sempre as oportunidades estão dadas, a gente tem que estar preparada para assumir, né? Então, não vou te responder assim, nem que sim, nem que não, né? Claro que a gente sempre quer crescer na política, mas sempre respeitando as instâncias e estando sempre com os pés no chão, né? Perfeito. Mas, assim, que seria bonito uma majoritária de um casal, seria bonito, né? Uma mulher seria bonito. Então era assim que eu digo assim, sempre essa resposta eu sempre deixo dessa forma. Mas é um projeto coletivo, né? Não se faz nada sozinha. A gente depende também da vontade da população. Então, mais para frente tem que se fazer pesquisas, ver como é que está a imagem dos candidatos aí pela cidade. Porque não adianta fazer nada agora por antecipar, não adianta nada antecipar essa discussão para agora, né? Essa discussão política na cidade. Mas, claro, a gente tem que estar preparado para qualquer desafio que venha. É verdade. Outra coisa muito importante entre vocês aí também, precisa existir uma liderança para se colocar na Assembleia Legislativa. Que Esteio precisa de representatividade na Assembleia. Tá, nós temos o Costela. O Costela se elegeu deputado, mas imediatamente ele já foi puxado para trabalhar no governo, tanto no Sartori como agora no Eduardo Leite. E está indo muito bem, na minha opinião. Está indo muito bem. Está indo muito bem trabalhando e está indo muito bem fazendo a propaganda. Ele sabe fazer propaganda. Claro, ele trabalha muito. Ele é um dos secretários que mais trabalha. Tem todo o meu respeito, né? Trabalha demais, assim. E representa muito bem Esteio, assim, né? Ele teve uma pequena experiência, até por ter que assumir o executivo, ele teve pouca experiência como deputado em si, né? Mas o nome de Esteio, é o que eu digo assim, ó, é o nome de Esteio que está lá, então merece já o nosso respeito, né? Sendo do mesmo partido, não sendo, mas merece o nosso respeito por ter batalhado e ser a primeira cadeira de Esteio, né? O Vanderlan também teve essa experiência, nos representou muito bem lá também, mas eu concordo contigo. E eu também levanto essa bandeira, assim, ó. Nós precisamos, e isso também vale para as outras regiões do estado, nós precisamos eleger pessoas da região, que se identifiquem na região. Né? Aqui, região metropolitana, tem um colégio eleitoral enorme e se divide muito com candidatos que aparecem apenas de 4 em 4 anos e que levam todos os recursos para o interior. Nada contra o interior, mas cada um tem que trabalhar as suas regiões, explorar bem as suas regiões e não pincelar, é muito melhor do que pincelar em todo o estado e acabar não fazendo um serviço a contento, enfim, né, Então, eu batalho por isso, assim, eu acho que venham quadros, né, qualificados e que representem bem aqui nossa região metropolitana e principalmente Esteio.
né? O ano que vem vai ser um ano atípico, assim, vai ser um ano complicado, eleitoralmente falando, né? Vai ser mesmo. Eu pensei assim, em 2018 já foi complicado, né? Aí depois o povo meio que perdeu a esperança, assim, com tudo que acontece, enfim. Eu pensei, 2020, não sei como é que a gente vai pedir voto para as pessoas, né? E aí, junto com isso, veio a pandemia também, então foi uma eleição muito difícil. E agora, em 2022, tem o desgaste, a pandemia e 2022 para decidir. Né? Então, muitas coisas acontecem, né, na política, é muito dinâmica, e por isso que tu tem que estar sempre ligado, assim. As pessoas tinham que estar se envolvendo mais com a política. E o se envolver com a política não é se filiar a um partido político, e sim acompanhar as ações dos seus candidatos, acompanhar lembrar, pelo menos, em quem votou na última eleição, dar uma olhadinha na rede social, aproveitar que não precisa sair de casa, olhar a rede social, como é que está andando o seu candidato, né? Como é que está postando, puxar a orelha. Eu sempre digo para os meus apoiadores, não tem problema nenhum de puxar minha orelha e dizer, faz isso, faz aquilo outro. Aquela crítica construtiva sempre é bem-vinda, porque a gente não acerta tudo, né? E a gente precisa da comunidade para nos sinalizar, porque a gente não, mesmo estando em todos os bairros, quem vive é a comunidade naquele local. Então, se vocês não sinalizarem, se a população não sinalizar, a gente não vai saber, né? E a gente é a voz, então a gente precisa ouvir e transmitir isso. A gente é o elo entre a comunidade e os poderes, né? O poder executivo, no caso. Então, a gente precisa que as pessoas se politizem para isso. Perfeito. A sua gestão como presidente da Câmara vai até quando? Até dezembro. Tá. São 2 anos? 1 ano. 1 ano, vocês vão trocando 1 ano. Isso. Aí, durante os 4 anos, por representatividade, né? Por representação. O ano que vem, então, é o PSB, pelo acordo, né? Tem um certo acordo, então tem o PSB, aí depois outros partidos, assim. Muito bem. Vereadora Fernanda Fernandes, queria agradecer muito mesmo o seu tempo dedicado aí. Manda um grande abraço pro Theo. Pode deixar. Desculpa alguma coisa aí, pessoal, mas é que ele estava indignado com o jogo dele ali, com o telefone. Não, agora ele se ajeitou ali, eu acho. Mas desculpa aí por ter atrapalhado aí a intervenção do Theo. E meus parabéns, viu? A gente dá uma olhadinha na rede social ali, tem acompanhado que o trabalho de vocês aí. Eu estou sentindo essa Câmara de Vereadores muito tranquila, acho que está trabalhando muito bem pela população. Eu não sei, é uma sensação, né? Eu não acompanho diretamente vocês, mas tenho uma sensação de que está muito tranquilo agora. Sim, trabalham sintonizados em prol da cidade, assim, né? Exatamente, deu uma embaralhada, né? Parece umas cartas, deu uma embaralhada, assim, no sentido de cada vereador representa uma fatia da sociedade. Eu acho que está bem representada a sociedade com os vereadores dessa vereança, não desconsiderando as outras, porque era uma vereança que tinha muita experiência também de vida, vereadores de muitos mandatos. Essa já deu uma renovada de 60% da Câmara, né? Mas vieram vereadores qualificados também, com vontade de fazer. Então, é muito bom. Isso, quem ganha é a comunidade. Beleza. Então, tá bom. Muito obrigado, viu? Obrigado, vereadora. Obrigada. Se surgir um assunto novo assim, eu vou procurar a senhora de novo para a gente bater esse papo tranquilo aí. Tenho um carinho enorme pela cidade de Esteio, não moro mais em Esteio, mas tenho família em Esteio, né? E vamos acompanhar, vamos aí torcer para que as coisas fiquem melhores ainda, né? Muito obrigado, viu, vereador? Obrigada, Jairo. Muito obrigada a todos aí que nos acompanharam. Obrigada mesmo. Estou sempre à disposição aí, qualquer coisa é só chamar, a gente está aqui. Parabéns pelo canal, parabéns pela tua iniciativa, é de grande valia aí para nós. E muito obrigada por esse carinho que tu tem ainda pela nossa cidade. Beleza, valeu, um abraço. Um abraço, tchau, tchau.